A Coreia do Norte é oficialmente chamada de República Popular Democrática da Coreia e ocupa a metade norte da Península Coreana, fazendo fronteira com a Coreia do Sul, China e Rússia, sendo considerada um dos países mais fechados e controlados do mundo contemporâneo. E para entender como esse isolamento extremo se formou, é necessário voltar ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando a península, antes ocupada pelo Japão, foi dividida de forma provisória entre zonas de influência soviética e americana, divisão que acabou se tornando definitiva após a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, conflito que devastou o território e terminou apenas com um armistício, não com um tratado de paz, o que significa que, tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra até hoje, cenário que moldou toda a mentalidade política, militar e social do país, pois o regime norte-coreano passou a se organizar em torno da ideia constante de ameaça externa, justificando a militarização extrema e o controle rígido da população. Nesse contexto surge Kim Il-sung, líder guerrilheiro apoiado pela União Soviética, que se torna o fundador do Estado norte-coreano em 1948, estabelecendo um sistema de partido único comandado pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia, ao mesmo tempo em que constrói um culto à personalidade sem precedentes, apresentando-se como libertador, pai da nação e figura quase divina, algo que seria aprofundado ao longo das décadas e herdado por seus sucessores, já que, diferentemente de outros regimes comunistas, a Coreia do Norte se transformou em uma ditadura hereditária, primeiro com Kim Il-sung, depois com seu filho Kim Jong-il e atualmente com seu neto Kim Jong-un, todos tratados oficialmente como líderes supremos, infalíveis e eternos, sendo Kim Il-sung inclusive declarado presidente eterno mesmo após sua morte, o que revela o nível simbólico e ideológico do regime. Paralelamente a isso, o país desenvolveu a ideologia Juche, criada por Kim Il-sung, que defende a autossuficiência política, econômica e militar, mas que na prática serviu para justificar o isolamento internacional e a centralização absoluta do poder, pois qualquer influência externa passou a ser tratada como ameaça direta ao Estado. A sociedade foi então organizada de forma extremamente hierarquizada, por meio do sistema chamado Songbun, uma classificação social baseada na lealdade política da família ao regime, definindo onde cada pessoa pode morar, estudar, trabalhar e até o tipo de comida que pode receber, criando uma divisão rígida entre cidadãos considerados leais, suspeitos ou hostis, o que impede qualquer mobilidade social real e mantém o controle social por gerações. Desde cedo as crianças são inseridas em um sistema educacional completamente voltado à propaganda, aprendendo uma versão da história onde os líderes da família Kim são os grandes heróis que derrotaram inimigos poderosos e protegeram o país de ameaças constantes, enquanto o mundo exterior, especialmente os Estados Unidos e a Coreia do Sul, são apresentados como inimigos cruéis que desejam destruir a nação. Essa narrativa é reforçada diariamente por meio da mídia estatal, única fonte de informação permitida, composta por jornais, rádio e televisão controlados diretamente pelo governo, não existindo liberdade de imprensa, nem acesso à internet global, apenas uma intranet interna altamente censurada, onde todo o conteúdo é aprovado pelo Estado. O cidadão comum não pode escolher o que assistir, ler ou ouvir, e rádios vendidos no país já vêm bloqueados para sintonizar apenas frequências oficiais, reforçando um ambiente onde a informação é totalmente monopolizada. Qualquer tentativa de consumir mídia estrangeira, como filmes sul-coreanos, músicas ocidentais ou notícias internacionais, é considerada crime grave e pode resultar em punições severas, incluindo prisão em campos de trabalho forçado, conhecidos por relatos de condições extremamente desumanas, onde prisioneiros são submetidos a trabalhos pesados, fome, violência e vigilância constante, e em muitos casos as punições não recaem apenas sobre o indivíduo, mas sobre toda a família, prática conhecida como culpa por associação, o que cria um clima de medo permanente e impede qualquer forma de resistência organizada. Economicamente, a Coreia do Norte adotou um modelo estatal rígido, com controle total da produção, distribuição e empregos, o que ao longo do tempo levou a ineficiências profundas,
agravadas pelo colapso da União Soviética nos anos 1990, principal aliada e fornecedora de recursos, período em que o país enfrentou uma grande fome conhecida internamente como Marcha Árdua, resultando na morte de centenas de milhares, possivelmente milhões de pessoas, episódio que o governo nunca reconheceu oficialmente. Mesmo diante dessa tragédia, o regime manteve suas prioridades militares e ideológicas, reforçando a narrativa de sacrifício em nome da sobrevivência da nação, ao mesmo tempo em que surgiam mercados informais para suprir a falta de alimentos e bens básicos, algo que o governo tolera de forma ambígua até hoje, pois apesar de ilegais, esses mercados ajudam a manter a população viva e reduzem o risco de colapso total. Ainda assim, o Estado continua sendo a principal autoridade sobre a vida cotidiana, controlando moradia, emprego, deslocamento interno e até aspectos da vida pessoal, como casamento e moradia em determinadas regiões. A capital, Pyongyang, por exemplo, é reservada apenas para cidadãos considerados politicamente confiáveis, funcionando como uma vitrine do regime, com infraestrutura relativamente melhor, eventos grandiosos e forte presença simbólica do poder, enquanto grande parte do país vive em condições muito mais precárias. Tudo isso contribui para a imagem da Coreia do Norte como um país enigmático, onde a realidade cotidiana é difícil de confirmar devido à falta de acesso e transparência, e onde o regime construiu uma das estruturas de controle social mais complexas e duradouras da história moderna, baseada no medo, na propaganda e na absoluta centralização do poder, preparando o terreno para compreender, nas próximas partes, como esse sistema se mantém até hoje, como funciona o papel das Forças Armadas, o desenvolvimento nuclear e o impacto real desse isolamento na vida da população. Com o passar dos anos, o regime norte-coreano aprofundou ainda mais sua estrutura de controle, ao transformar as Forças Armadas no eixo central do Estado, adotando a política conhecida como Songun, ou Exército em primeiro lugar, que prioriza recursos, prestígio e influência política, aos militares acima de qualquer outro setor da sociedade, fazendo com que o país mantenha um dos maiores exércitos do mundo em proporção à população, com milhões de soldados ativos e reservistas, enquanto grande parte da população civil enfrenta a escassez de alimentos, energia e bens básicos. Essa militarização extrema é constantemente justificada pela narrativa de ameaça externa permanente, principalmente vinda dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Narrativa essa reforçada por exercícios militares, desfiles grandiosos e testes de armas exibidos como demonstrações de força e soberania nacional. Dentro desse contexto, surge o programa nuclear norte-coreano, iniciado ainda durante a Guerra Fria e intensificado após o fim da União Soviética, quando o regime passou a ver as armas nucleares como a única garantia real de sobrevivência contra intervenções estrangeiras. Ao longo dos anos, o país realizou diversos testes nucleares e de mísseis balísticos, desafiando sanções internacionais impostas pela ONU, sanções essas que restringem comércio, importações de combustível, exportações e acesso a recursos financeiros, afetando diretamente a economia e a vida da população, mas que o regime utiliza internamente como prova de que o país está sendo injustamente atacado pelo mundo exterior, fortalecendo ainda mais o discurso nacionalista e de resistência. Apesar do isolamento, a Coreia do Norte não está completamente desconectada do mundo, mantendo relações estratégicas principalmente com a China, que é seu principal parceiro comercial e fonte de apoio econômico, ainda que de forma cautelosa, pois Pequim teme tanto o colapso do regime quanto seu comportamento imprevisível. Além disso, o país desenvolveu redes ilegais de comércio, contrabando e operações cibernéticas, sendo frequentemente acusado de ataques hackers, roubo de criptomoedas e atividades ilícitas para financiar o governo e contornar sanções, mostrando que, mesmo isolado, o regime se adapta para sobreviver. Internamente, a vida cotidiana do cidadão comum continua marcada por vigilância constante, com bairros organizados em unidades de monitoramento onde os próprios moradores são incentivados a vigiar uns aos outros, reuniões políticas obrigatórias
e sessões de autocrítica fazem parte da rotina, reforçando a lealdade ao Estado e eliminando qualquer espaço para pensamento dissidente. Viagens dentro do país exigem autorizações especiais, e atravessar a fronteira sem permissão é considerado traição, frequentemente punida com prisão severa ou execução. Ainda assim, ao longo dos anos, informações externas começaram a penetrar lentamente no país por meio de pendrives, DVDs e rádios contrabandeados vindos da China, contendo filmes, séries e músicas sul-coreanas, o que tem causado um impacto silencioso, especialmente entre os jovens, que passam a perceber que o mundo exterior não corresponde à imagem monstruosa apresentada pela propaganda oficial, algo que preocupa profundamente o regime, levando ao endurecimento das leis contra consumo de cultura estrangeira, inclusive com punições exemplares para desencorajar outros. No topo dessa estrutura está Kim Jong-un, que assumiu o poder após a morte de seu pai em 2011, inicialmente visto como jovem e inexperiente, mas que rapidamente consolidou sua autoridade por meio de expurgos internos, execuções de altos oficiais e até de membros de sua própria família, demonstrando que o controle do poder permanece absoluto e pessoal, ao mesmo tempo em que tenta projetar uma imagem de modernização limitada, com construções em Pyongyang, parques temáticos e eventos cuidadosamente encenados para visitantes estrangeiros, criando uma realidade paralela que contrasta fortemente com a situação do restante do país. Tudo isso reforça o caráter paradoxal da Coreia do Norte, um estado que combina tecnologia militar avançada com condições de vida arcaicas, propaganda onipresente com uma população cada vez mais curiosa sobre o mundo real, e isolamento extremo com estratégias sofisticadas de sobrevivência internacional, preparando o cenário para entender, na próxima parte, como vivem as pessoas comuns longe da capital, como funcionam os campos de prisioneiros, as tentativas de fuga do país e o impacto psicológico de crescer em um dos regimes mais fechados da história moderna. Fora da capital cuidadosamente controlada, a realidade da maioria dos norte-coreanos é marcada por escassez constante, trabalho duro e poucas perspectivas de mudança. Em áreas rurais e cidades menores, muitas pessoas dependem de agricultura manual, com ferramentas simples e pouca mecanização, enfrentando falta de fertilizantes, energia elétrica irregular e colheitas vulneráveis ao clima, o que faz com que a insegurança alimentar continue sendo um problema estrutural, mesmo décadas após a grande fome dos anos 1990. Nessas regiões, o Estado distribui alimentos de forma limitada e irregular, forçando as famílias a recorrerem aos mercados informais para sobreviver, onde vendem produtos cultivados em pequenos terrenos privados, roupas usadas ou qualquer item que possa ser trocado por comida. Enquanto isso, os campos de prisioneiros políticos, oficialmente negados pelo governo, continuam sendo uma das faces mais sombrias do regime, descritos por desertores como locais de punição extrema, onde homens, mulheres e crianças são submetidos a trabalhos forçados, fome crônica, tortura e vigilância absoluta, muitas vezes sem julgamento ou prazo definido, existindo apenas por terem ligação familiar com alguém considerado inimigo do Estado, o que reforça o medo coletivo e a obediência silenciosa. Apesar desse controle, milhares de pessoas arriscaram a vida ao longo dos anos tentando fugir do país, atravessando rios congelados, fronteiras vigiadas e redes de tráfico humano, geralmente em direção à China, onde ainda enfrentam o risco de serem capturadas e deportadas de volta, punição que pode resultar em prisão severa ou morte. Os relatos desses desertores são uma das principais fontes de informação sobre a vida real no país e revelam o impacto psicológico profundo de crescer sob doutrinação constante, onde o medo, a desconfiança e a autocensura se tornam mecanismos de sobrevivência. Ainda assim, muitos descrevem o choque ao descobrir o mundo exterior, percebendo que as narrativas ensinadas desde a infância eram falsas, experiência que mistura alívio, culpa e trauma, especialmente por deixarem familiares para trás. Tudo isso mostra que a Coreia do Norte não é apenas um regime político isolado, mas um sistema complexo que molda pensamentos, emoções e comportamentos, mantendo-se no poder não apenas pela força militar, mas pela construção cuidadosa de uma realidade controlada, onde a verdade é fragmentada e o medo impede a mudança coletiva. Mesmo assim, pequenas rachaduras começam a surgir, com o fluxo lento de informações externas, mercados informais mais fortes e uma geração jovem que,
Mesmo em silêncio, passa a questionar o mundo ao seu redor, deixando em aberto o futuro de um dos países mais fechados e enigmáticos da história moderna, cujo destino permanece incerto e profundamente ligado ao equilíbrio delicado entre controle absoluto e curiosidade humana. Se você chegou até aqui, agora entende por que a Coreia do Norte continua sendo um dos maiores mistérios do mundo, um país onde a realidade é controlada, a informação é uma arma, e a sobrevivência depende do silêncio. E nas próximas partes, vamos aprofundar ainda mais no que o regime tenta esconder. Então se inscreva no canal, deixe seu like para apoiar esse conteúdo e comente qual outro país fechado ou misterioso você quer ver aqui, porque conhecer a verdade é o primeiro passo para enxergar o mundo como ele realmente é.